para Ele aqui nesse lugar. Oh, meu Deus maravilhoso, Pai Santo. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, o insondável Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Olha só, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória. A mente desse Deus, Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A igreja canta. A Ele agora. Mais uma vez, bonito para Jesus, a Ele a glória.
a boca, o maior glória, o mais linda para Ele nessa noite. Oh, aleluia! Meu pastor. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Bom é estarmos na casa de Deus, ouvindo a gloriosa palavra de Deus, através dos hinos aqui entoados ao nosso Deus, para louvor ao nosso grande Rei. E também as palavras que já ouvimos aqui, dos irmãos que me antecederam. Davi disse que o seu coração fervia com palavras boas. Eu creio que o nosso coração, principalmente o meu, de vocês também, está fervendo com estas palavras boas da parte de Deus, que aqui estamos ouvindo desde o início deste culto, e com certeza vamos ouvir ainda até quase 9 horas da noite. Que bom que você veio na casa de Deus para adorar a Deus. Eu creio que estes momentos que aqui passamos são momentos muito especial, onde nós podemos nos desligar de tudo e aqui prestar um culto a Deus. Amém, irmãos? Eu estou prestando o meu culto a Deus e você também. E com certeza sairemos daqui mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia então. Veio ao meu coração uma palavra que há dias ela já está martelando, e eu desejo ler o texto com a igreja e meditar um pouco neste assunto de suma importância, onde podemos aprender lições maravilhosas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, e os versículos 30 até o 37. A parábola do bom samaritano. Eu creio que muitos irmãos conhecem de cor esse lindo texto das palavras maravilhosas de Jesus. E nós vamos ver o que mais impacta neste texto, o que mais marca neste texto sagrado. E aqui teremos lições importantíssimas para as nossas vidas, para pôr em prática no dia a dia da nossa vivência na terra, como homens de Deus, como servos de Deus, e podendo também fazer alguma coisa muito importante para o nosso Deus e para o nosso próximo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos de número 30 até o 37 diz: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Tomem assento, queridos irmãos. Como eu já disse, já ouvimos muitas palavras boas sobre a fé, sobre a bondade de Deus. A fé é uma arma que nos livra e nos protege deste mundo. Até mesmo a Bíblia diz que o que é que faz nos vencer o mundo? É a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário ter fé, né? Crer de todo o coração e não duvidar. Precisamos crer. Se alguém pede alguma coisa a Deus, duvidando, ele já está pecando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora é interessante, né? Muitas pessoas até crê. Não sei se os obreiros aqui concordam comigo. Eles até crê, mas às vezes não têm fé. Até crê, mas não tem fé. E um dia alguém disse para Jesus: Senhor, acrescenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Eu preciso da tua ajuda para que a minha fé seja acrescentada. Agora os irmãos aqui já deram o caminho para que esta fé seja fortalecida. É orando, lendo Bíblia, jejuando, estando sempre no templo, ouvindo a palavra. Com certeza o Espírito de Deus, ele vai acrescentar fé. Ele acrescentando a fé na sua vida, como disse o irmão Davi, você pode ser pequenino, mas se tornará um gigante na presença de Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos é bem conhecido da igreja, conhecido dos irmãos. E esta parábola, o bom samaritano, é muito comum nos dias de hoje, ou desde aquele tempo até os dias de hoje. Esta palavra, bom samaritano, é bem conhecida e bem comum. E nós encontramos, podemos perceber, podemos ver, e nós encontramos por aí afora muitos asilos, muitas creches, hospitais, orfanatos, casa de saúde, casa de misericórdia, que leva este nome, chamado o bom samaritano. É muito comum. Inclusive, de Jerusalém, eu indo para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, existe uma hospedagem chamada Bom Samaritano. Os peregrinos que por ali passam, eles se hospedam nesta pousada, neste hotel chamado Bom Samaritano. Esse texto enfoca na vida deste homem, ou traz um impacto bem forte, que esta palavra ela está presente em muitos lugares até os dias de hoje. E quando ocorreu este episódio, Jesus estava indo para Jerusalém. Quando se aproximou de Jesus, o intérprete da lei, um doutor da lei, esse doutor perguntou para Jesus, querendo experimentá-lo, dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Nós encontramos no Novo Testamento,
dois assuntos mais ou menos como esse. Esse intérprete da lei, querendo testar Jesus, pergunta a ele o que deveria fazer para herdar a vida eterna, o céu, estar na eternidade com Deus, no descanso, para herdar os benefícios de Deus. E nós encontramos também no Novo Testamento um outro moço, um outro jovem, que o epígrafe ali, o texto, chama ele de mancebo de qualidade. Aquele que era muito rico, ele também foi ter com Jesus, e ele aborda Jesus dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? As colocações que Jesus faz a este intérprete da lei é um pouco diferente do mancebo de qualidade, do moço rico. Aí Jesus fala alguma coisa a ele sobre o guardar os mandamentos. E ele responde a Jesus que tudo aquilo ele fazia desde a sua meninice, desde a sua infância. Ele foi ensinado a guardar os mandamentos. Mas a Bíblia diz que ele era um moço muito rico. O seu coração, a sua vida estava apegado na riqueza. A Bíblia diz que aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E assim acontecia com o mancebo de qualidade, da mesma forma quanto este outro homem, só que um pouco diferente. Esse aqui veio testar Jesus. E o moço rico, o mancebo, queria saber de Jesus também alguma coisa. E Jesus disse a ele: meu filho, vai e vende o que você tem, reparte a tua riqueza e dá um pouco aos pobres que necessitam também. A Bíblia diz que ele retirou-se de Jesus, cabeça baixa, e foi-se embora. Aí Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar ali. Foi a expressão de Jesus. Ele retirou-se triste, cabeça baixa, porque ele era muito rico. Seu coração estava enraizado nas riquezas desta vida. Quando Jesus manda ele vender e repartir aos pobres, ele recebe o impacto da tristeza. O seu semblante com certeza empalideceu-se e ele se retirou da presença de Jesus. E este outro homem, ele querendo testar Jesus indo para Jerusalém, e aí ele disse que Jesus pergunta a ele se ele sabia os mandamentos. Ele disse: não, eu sei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e amarás o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus percebeu que ele estava conhecedor de todas as coisas, dentro do que diz a lei, do que ensina a lei, do que a Bíblia, ela coloca à disposição do homem para seguir. Meus queridos irmãos, neste momento, Jesus começa a apresentar a ele, quando ele também pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele pergunta a Jesus quem é o seu próximo. Será que este homem não sabia, sendo ele um fariseu, o intérprete da lei, doutor da lei? Perfeitamente ele sabia. Mas o texto está dizendo que ele estava testando, experimentando Jesus. Foi quando Jesus,
ele começa a apresentar a parábola do bom samaritano. E ele disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Este homem, ele cai nas mãos dos salteadores. Jerusalém estava no alto. Jericó estava a 28 quilômetros de Jerusalém. E de Jerusalém, esses 28 quilômetros até Jericó, ele descia aproximadamente 1.000 metros. Esse 1.000 metros que descia estava mais ou menos 350 metros abaixo do nível do mar. Aproximadamente 20 quilômetros do Jordão. E este caminho, meus irmãos, era um caminho chamado caminho de sangue, pelos assaltos, pelas violências, pelos massacres que havia ali. Era um lugar desértico, cheio de cavernas, de esconderijos, aonde os ladrões, os bandidos ficavam ali para assaltar as pessoas. E este homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Jesus não menciona a nacionalidade deste homem que caiu nas mãos dos salteadores. Jesus não apresenta ele como judeu, nem como grego, nem como gentil. Jesus não fala se ele era rico, era pobre, se ele era negro, se ele era branco. Jesus não fala nada disso. Mas ele era uma vítima, ele era um ser humano, ele era um próximo que, com certeza, ao descer por aquele lugar desértico, que era o caminho, que aonde também ali passava várias pessoas, e principalmente religiosos, muitos que trabalhavam no templo, eles passavam por esse caminho, tanto sacerdotes como levitas, outros mais religiosos, e outros que iam em busca de algum trabalho, que tinha alguns afazeres, tanto em Jerusalém, e provavelmente alguns deles moravam em Jericó. Diz a Bíblia que ele cai em uma emboscada, ele cai nas mãos dos salteadores. Provavelmente houve uma luta corporal, ele agiu com estes bandidos, e nessa luta corporal, ele perde praticamente a sua roupa, foi rasgado a sua roupa, ele foi espancado em extremo, ele perdeu talvez a coordenação motora, ele perdeu as forças. A Bíblia dá-nos entender que ele estava caído à margem do caminho, à beira do caminho. Jesus contando este assunto ao intérprete da lei. E diz a Bíblia, Jesus dizendo, que por esse caminho descia um sacerdote. Vendo ali este homem, machucado e espancado, tão somente olhou para ele, não fazendo caso algum da situação deste pobre, miserável, doente, machucado. O sacerdote olha para todos os lados, não vê ninguém, ele passa de largo. Com certeza que se tivesse alguém ali, ele ia tentar fazer alguma coisa, mas ele não viu ninguém. Ele passa de largo. Jesus disse que da mesma forma descia pelo mesmo caminho um levita. Vendo a situação deste homem espancado, arrebentado, sangrando, olhou para ele o levita, também passou de largo e foi-se embora, não dando nenhuma atenção para aquele ser humano, para aquele próximo que estava ali, todo arrebentado pelos salteadores que assaltou a sua vida, levando os seus pertences. Mas disse Jesus que pelo mesmo caminho descia um homem
samaritano. Aleluia! Este samaritano, estrangeiro, que talvez não tinha nada a ver com a situação. Quando eu leio esse texto, eu me lembro das palavras do sábio Salomão, que diz o seguinte, que existe justo que procede impiamente, mas existe ímpio que procede justamente. Isso é bíblico. E provavelmente esse samaritano, estrangeiro, desprezado pelos fariseus e doutores da lei, sem ter muita comunhão com eles eram desprezados por ser estrangeiro. Este homem agora fazendo o papel de um justo, o papel que deveria fazer o sacerdote e o levita, eles não fizeram. Mas este samaritano, munido de compaixão profunda, olhando a situação e o estado deste homem à beira do caminho, caído, todo rasgado, as suas vestes, suas roupas, ele desce da sua cavalgadura, ele se aproxima do homem, e Jesus disse que ele pega um lenço e ata as feridas, e nestas feridas o samaritano derrama azeite e derrama vinho. Pega o doente, o acidentado pelos assaltantes, coloca em sua cavalgadura e leva até uma estalagem. E ali cuidou dele por 2 dias, deu assistência a este homem pobre e necessitado durante 2 dias. E depois, ao seguir viagem, ele pega 2 dinheiros e dá aos hospedeiros e diz o seguinte: cuide dele, atende ele da melhor maneira possível, até ele estar totalmente recuperado dos espancamentos que ele levou. E se alguma coisa ficares devendo, quando voltares, te pagarei, eu acerto a dívida, não vai ficar nenhuma pendência na estalagem, eu vou pagar tudo. Meus queridos irmãos, para mim nesse texto sagrado, a pessoa que mais aparece aqui, o mais forte, o que mais representa, o mais impactante aqui, é a vida deste homem samaritano. Interessante, os elementos que ele dispunha, que era azeite e vinho, foi necessário para amolecer o azeite, amolecer as suas feridas. E o vinho também, outro elemento que pôde gerar nele um benefício. Nós entendemos e podemos entender claramente, este samaritano aqui, ele está representado na pessoa de Jesus, que atendeu este homem que estava espancado, doente, caído à beira do caminho. Ele deixou seus afazeres, a viagem que ele seguia, ele parou para dar toda a atenção para aquele homem moribundo, talvez às portas da morte, pelo espancamento que levou dos salteadores. Este representa Jesus, ele derrama o azeite sobre as feridas. Este azeite tem um símbolo muito importante. E depois mais, ele fala novamente ao intérprete da lei. Quem desses 3 pareceu ser o próximo? E aí ele responde a Jesus, não, que ele não sabia. Ele era doutor da lei, ele era intérprete da lei, ele sabia de tudo e mais um pouco, mas ele estava experimentando Jesus. Aí ele disse a Jesus, foi aquele que usou de misericórdia.
Aí Jesus disse: bem sabeis, isso é verdade. Agora, você vai e faze o mesmo. Ele estava indagando Jesus sobre a salvação. O que farei para ser salvo? Como devo fazer? Ele sabia de tudo. Tudo o que precisava para a salvação ele sabia. Seguir os mandamentos de Deus, amando a Deus com todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, empregando todo o esforço da sua vida para a salvação. E o outro, amarás o seu próximo como a si mesmo. Ele sabia de tudo. Meus irmãos, os salteadores aqui representa os demônios. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Toda pessoa que desce, ele está sujeito a ser assaltado. Jerusalém simboliza a igreja. Jericó simboliza o mundo. Todos que começam a descer da igreja para o mundo, com certeza pode ser assaltado a qualquer momento e perder tudo aquilo que Deus deu. Pode perder batismo com o Espírito Santo, pode perder a salvação, pode perder dons espirituais que o Senhor deu, porque começou a descer. Isso aqui mostra que o símbolo de igreja como casa de Deus, Jericó como mundo, e talvez não somente descendo daqui ou saindo daqui para o mundo, mas também descendo da posição que Deus colocou cada um de nós, desde o altar até a porta, pelo desleixo, pelo relaxamento, pela falta de fé, conforme os irmãos já falaram aqui nesta noite. Pelo mundo que sufoca muitas vezes, pelos muitos afazeres. De repente a pessoa começa a descer da posição que Deus colocou, do lugar de destaque que Deus lhe deu e Deus lhe pôs. Começa a descer, começa a perder a grandiosidade de Deus, a presença de Deus, a força de Deus. E quando isso começa a acontecer na vida de um crente, aquela pessoa pode tornar-se presa fácil de Satanás, ser embaraçado, ser amarrado e ser destruído. A Bíblia diz para que nós cuidamos muito do que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. A Bíblia fala que o nosso adversário, ele está ao derredor, bramando como leão, buscando alguém para que possa tragar. E olha, irmãos, o inimigo, os irmãos já falaram aqui dele, eu vou falar um pouquinho dele também. Ele não escolhe tamanho de pessoa e ele não respeita. Eu conheço pessoas que eram grandes, grande que eu digo, estavam em destaque, pregava, eram bênçãos de Deus. Mas foram perdendo a fé e perdendo o ânimo, e foram descendo da posição que Deus lhe deu e que Deus lhe colocou. Hoje não tem mais fé. Hoje não prega mais. Hoje não tem mais força de ir à igreja. Outrora era uma bênção. Deus o enriqueceu. E aos poucos aquela pessoa foi perdendo o ânimo, perdendo a fé, e os salteadores, os demônios, passou a tomar tudo que aquela pessoa tinha. Hoje se encontra em uma situação deplorável, miserável, pobre, sem fé, sem esperança e sem Deus. Por quê? Foi assaltado pelos salteadores. Começou a descer de Jerusalém para Jericó, e nestas encruzilhadas da vida, foi assaltado pelo inimigo, pelo leão que ruge, o adversário que ruge como leão, sempre buscando alguém para tragar. Mas, meus queridos irmãos, finalizando, eu quero dizer que
o sacerdote e o levita, eles representam a lei e a religião. Não fizeram nada por este homem, absolutamente nada. Os representantes da religião e da lei não puderam fazer nada. Representa a velha aliança que não pode salvar. Ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, mas sim pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que salva, é isso que renova, é isso que dá ânimo e que nos encoraja a caminharmos na presença de Deus até o dia perfeito. O samaritano, que usou de compaixão para com aquele homem, aqui representa a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus deixou a sua glória, ele veio a este mundo para atender os arrebentados, os salteados, os machucados, os perdidos pela mancha negra do pecado. Ele veio derramar óleo nas feridas. O azeite simboliza o Espírito Santo e o vinho simboliza o seu sangue precioso que na cruz do Calvário foi derramado por nós. A hospedagem que ele foi levado pelo samaritano. A hospedagem aqui representa a igreja. Levou ele até a hospedagem. Levou o doente até a igreja. E ficou 2 dias com ele. Deu assistência. Mandou cuidar dele. E deixando ali 2 dinheiros. Se depois faltasse para o pagamento, na sua volta, no seu retorno, ele acertaria tudo, ele pagaria tudo. As 2 moedas simboliza os 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. As 2 moedas representam os 2 mandamentos. O dono da hospedagem é o grande Deus que enviou seu Filho para salvar todo aquele que nele cresce e limpar pelo seu sacrifício e sangue a mancha negra do pecado que estava intercalado na alma do homem sem Deus. Então, meus irmãos, este dono dessa hospedagem é o grande Deus que deu o seu Filho. Este Deus que disse Davi, ou que disse o salmista, que os seus filhos está seguro, abrigado debaixo das suas asas, e com as suas penas ele nos cobre. Este é o nosso grande Deus. Eu quero dizer esta noite, baseado nas palavras de Jesus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele, como bom samaritano, ele está aqui nesta noite. E ele é atencioso. Este samaritano foi totalmente atencioso, preocupado com este homem. E Jesus está aqui. A Bíblia diz que o seu olhar é como chamas de fogo. Ele está presente, ele conhece. Segundo a Bíblia, Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar. De longe, diz a Bíblia, que ele conhece os meus pensamentos. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o sentimento do seu coração. A oração lá no íntimo, que não foi verbalizada, apenas você orou em espírito. Este samaritano está presente para conhecer a tua dor, as suas feridas, as suas machucaduras, os seus problemas, como filho de Deus. E ele está presente com azeite dado para colocar nas feridas que simbolizam o Espírito de Deus. E também com o vinho, que simboliza o sangue. A Bíblia diz que Jesus ofereceu-se uma vez
pelo Espírito eterno. O seu sacrifício, ele tem validade eterna. O único sacrifício tem validade eterna. Hoje, aqui, agora, neste exato momento, pela fé, qualquer pessoa pode receber dele a restauração, a renovação, o perdão dos seus pecados, ter o seu nome escrito no livro da vida. Ou se porventura, por algumas mazelas da vida, você se afastou e o seu nome foi apagado do livro de Deus, ele poderá, através da sua rendição aos pés do Senhor, o seu nome poderá ser, a partir desta posição ou decisão, ser legível novamente no livro da vida de Deus, porque Ele está aqui. A eficácia do sangue de Jesus, ela está presente mediante a confissão e o arrependimento das falhas, das fraquezas, e automaticamente ele entra em ação lá no âmago da alma, e aquela ferida, ela pode ser curada pelo azeite de Deus, pelo Espírito de Deus e pelo sangue de Jesus, e tudo pode ser realizado nesta noite, e pode haver bonança espiritual na sua vida, e você ser sarado ou sarada inteiramente das suas feridas, das suas machucaduras. Ficamos de pé para orarmos a Deus. Xaramandagassubrialamandagai. O bom samaritano está conosco. O sangue de Jesus, que pelo sacrifício eterno foi derramado, uma vez só, ele é poderoso, ele é vivo, todo momento, todo dia e toda hora. Aleluia. Eu não sei qual é a sua posição, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei se os salteadores assaltou a sua fé, roubou, assaltou suas emoções e abalou suas emoções, a sua vida, ou alguém da sua família. Eu não sei o que passa contigo, com você, como está, mas eu tenho certeza de que o bom samaritano, representado na pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o modelo de misericórdia, que é o modelo de ação, que é o modelo perfeito para um trabalho específico de restauração de vida, de renovação de vida, de conforto espiritual para a sua igreja, para o seu povo. Eu tenho certeza de que Ele está aqui para nos dar a vitória, pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu nome, pelo poder do seu sacrifício. E as forças do mal que têm procurado investir na sua vida, elas podem ser quebradas nesta noite, conforme já foi dito aqui, pela tua fé, pelo teu ânimo e pelo poder do sangue de Jesus e pela ação do glorioso Espírito de Deus. Tem alguém que deseja vir aos pés de Jesus? Eu quero orar por você. A misericórdia do bom samaritano, ela está presente. Eu não sei qual é o gigante que te atacou. Não sei, nem quero saber. Eu só tenho convicção de que Ele está aqui nesta noite. Se talvez você está desviado, desviada, distanciado dos caminhos de Deus, talvez você perdeu a fé e alguma coisa em seus ouvidos sussurra constantemente, dizendo a você que não resta mais sacrifício e nem esperança. Isto é mentira do diabo, isto não é verdade. O samaritano, cheio de compaixão, ele está à disposição tua, com vinho e com azeite, e com vinho, para derramar em suas machucaduras, para te sarar inteiramente e te encher de fé,
para você caminhar mais algumas vezes, acrescentar a tua fé, acrescentar o teu ânimo, para te fortalecer, te fazer como gigante, para vencer o mundo e vencer as atrocidades do dia a dia que nós enfrentamos. Eu desejo orar pela família, eu desejo orar pelos jovens, desejo orar pelos irmãos. Pode vir à frente, eu quero interceder por você. Estou crendo piamente que o bom samaritano, Jesus de Nazaré, Ele está aqui tendo azeite, Espírito Santo, tendo vinho, sangue, para tocar a sua ferida e te restaurar. Venha você que está distanciado de Deus. Talvez faz tempo que você se afastou da presença de Deus. Talvez hoje você veio assistir o culto, mas sem força, sem ânimo e sem fé. Venha aos pés de Jesus. Nós vamos orar por tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia. Voltar. Jesus é poderoso para dar aquilo que você perdeu. Ele renova, Ele acrescenta, Ele dá em dobro. Ele é o mesmo, Ele é cheio de compaixão. Glória seja o nome de Jesus. Eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos, ouvir as primeiras obras, Senhor. Diga assim para Ele. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Nós não encontramos na Bíblia Deus estendendo as mãos para alguém que se justifica. Deus, Ele não quer saber de justificação. Quem nos justifica é Deus. Deus, Ele quer saber da nossa decisão, da nossa postura, da nossa colocação diante dEle, dos votos e dos pactos, de assumirmos com Ele um compromisso. Podemos orar nesta noite, irmãos? Tem alguém que está fracassado, desanimado? Não é vergonha você vir à frente, não. Vergonha é para o inimigo que vai bater em retirada. Se ele está questionando a sua vida para destruir, para trancar,
ele vai bater em retirada. E a renovação de Deus virá sobre a sua vida. E eu tenho certeza que a partir deste momento, as coisas não serão mais a mesma. Haverá uma diferença, haverá uma mudança, porque o óleo de Deus, o Espírito de Deus, vai começar a mover a sua vida no profundo. O sangue de Jesus, a eficácia dele, o poder dele, ele vai ser tocado, vai ser mexido, derramado na sua vida, no seu interior. E com certeza, a vitória de Deus para a tua vida e para o teu lar. O bom samaritano, a misericórdia dele, a graça dele, o amor dele está sempre presente. Isaías diz que as suas mãos, elas não estão encolhidas, mas estendidas para te abençoar. Aleluia. E não só para abençoar com as bênçãos que muitas pessoas esperam, mas também com a bênção da restauração. Restaurando vidas, enchendo vidas que não tem mais força de orar, que não tem mais força de jejuar, de ir à igreja. O Senhor quer ver um povo destemido, fortalecido por esta graça que está à disposição da igreja, de todos nós. Nós vamos orar por vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Estão todos firmes com Jesus? Estão firmes? Tem alguém que está reconciliando? Eu quero saber, tem uma irmã aqui que está reconciliando. Só oração. Vamos orar. Tem mais alguém, irmãos? Eu quero orar por você. Quero orar pela vida do irmão. A oração da fé muito pode em seus efeitos. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração quebra barreiras. A oração é poder de Deus para a nossa vida. Este jovem está voltando para Jesus hoje. Vamos orar por ele. Deixa o Espírito de Deus mexer na sua vida, irmãos. Abre bem o teu coração e a tua boca. Vamos deixar Deus fazer a obra. Jesus quer renovar vidas com o seu Espírito Santo. Talvez você não caiu fisicamente nas mãos dos salteadores, mas espiritualmente você está abalado por ataques malignos, por demônios que te bombardeiam, que vem te bombardeando, tentando destruir o teu ânimo e a tua fé. Mas o sangue de Jesus há poder sobre a sua vida. Podemos orar, meus irmãos? Tem uma senhora aqui à frente também, tem um jovem reconciliando. Vamos interceder por eles. Tem mais alguém? Venha correndo. Eu desejo orar por tua vida, por você. A oração da fé muito pode ser os efeitos. Eu creio que grilhões podem ser quebrados neste momento, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oremos. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, oramos por estas vidas, por este jovem que está reconciliando contigo nesta noite, também por esta irmã que veio à frente do altar, receber a oração da fé, para que seus problemas sejam resolvidos, Senhor. Aqui estão os teus filhos na frente do altar. Eu suplico o favor imerecido, Senhor. Derrama sobre estas vidas abundante graça do céu, o poder do teu Espírito que liberta, Senhor. Faz a obra sobre cada vida, enche de alegria
estes corações. Renova com o poder de Deus, com o poder do teu Espírito, e que o teu sangue seja esparcido sobre cada vida, sobre cada alma, cada coração, neste momento, Senhor. Dá vitória aos teus filhos, dá vitória à tua igreja, a todo o teu povo, Senhor. Guarda a tua herança, meu Deus, dando vitória a cada vida, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.